Amém? Então é João, capítulo 10, perdão, eu falei 11 ao 10. A gente vai entrar no 11, mas resta aí o finalzinho do 10 também. A partir do versículo 40. Eu estou aqui com a versão Nova Almeida atualizada, que diz da seguinte forma. Estou só vendo aqui os irmãos ainda encontrando, vou esperar mais um pouquinho. Capítulo 10, versículo 40. E aí a gente vai entrar no 11 e vai até o 16 do 11, certo? Façamos então a leitura. Versículo 40. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem, Jesus, era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias naquele lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, e atenção nessa última frase aqui: vamos também nós para morrer com o Mestre. Amém? Ainda de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua palavra, que o Senhor nos revelou, ó Deus, de forma infalível, de forma inspirada, de modo que aqui, Deus, não é palavra de homem algum, de igreja alguma, de instituição alguma, senão a palavra do Senhor, Deus. Que o Senhor nos dê graça, Pai, nesse momento, para entendermos esse texto, para que esse texto, Deus, seja iluminado, esclarecido, Senhor. Que o Senhor venha usar a instrumentalidade desse pequeno servo, ó Deus, usar a despeito das minhas fraquezas e falhas. Que o Senhor venha me dar graça para falar e que o Senhor venha dar graça também aos irmãos para ouvir, Deus. Que venha haver aqui um temor, uma reverência para com tua palavra. Que mentes, Deus, sejam cativas, ó Deus, ao texto, de modo que o Senhor fale, que a tua igreja seja edificada, Senhor, que o teu reino avance, ó Deus, que haja conversões, ó Deus, que haja arrependimento, que haja esclarecimento, conforto e consolo, e nos visite com tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus irmãos, podem sentar, apenas mantenham a Bíblia aberta, tá? Nesse mesmo texto. Eu quero iniciar aqui essa exposição com uma pergunta, certo? Eu quero que você reflita nessa pergunta, que é a seguinte: o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo? O que é que isso significa? De novo, certo? Importante prestar atenção nessa pergunta, porque no final nós vamos voltar a ela. Então, o que é que significa ser um discípulo de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta muito pertinente, especialmente diante do livro que nós estamos. Se nós olharmos para o Evangelho de João como um todo,
nós notaremos que João ele tem várias ênfases, vários pontos que ele destaca. E um desses pontos é a preocupação que João tem em fazer uma distinção entre aqueles que creem realmente e aqueles que não creem, aqueles que receberam Jesus e aqueles que não receberam, aqueles que são verdadeiramente discípulos, aqueles que não são. Para usar uma linguagem aqui mais próxima desse capítulo, né, o capítulo 10, né, o propósito de João, o cuidado que João tem é de separar aqueles que são ovelhas daqueles que não são. Então João tem esse cuidado, o evangelho de João tem essa preocupação. Por isso é importante nós perguntarmos isso, quem realmente são os que creem? Quem realmente são os discípulos? Então quando a gente olha para o evangelho de João como um todo, essa pergunta vem à tona. Agora, quando a gente olha para esse texto em particular, certo? Qual que é a ideia central aqui? O que é que João está tratando nessa passagem que nós acabamos de ler? Especialmente aqui no capítulo 11, né? Se nós observarmos aqui, a ideia central de João é introduzir, irmãos, uma crise. Uma crise aqui está se instalando e se desenvolvendo na família de um homem, a família de Lázaro. Então João quer demonstrar que essa crise, bem como a reação dela, tanto da parte de Jesus quanto da parte dos discípulos. Então essa é a ideia aqui, é isso que João quer mostrar. Essa crise se instalando e como que as pessoas reagem. E pensando sobre isso, meditando sobre isso, eu percebi que nesse texto, através dessa crise, através da reação a essa crise, especialmente a reação dos discípulos, a gente consegue responder a essa pergunta. O que significa ser um discípulo? Tanto a crise que se instala aqui, como a reação dos discípulos a ela, trazem para nós marcas, características de um discípulo. O que está sendo dito aqui revela para nós o que é um verdadeiro discípulo. E por isso o tema aqui nessa manhã é exatamente esse. Marcas de um verdadeiro discípulo. Esse é o nosso tema aqui. É sobre isso que eu quero tratar com vocês. E eu quero fazer, tratando aqui, abordando 2 tópicos. Em primeiro lugar, eu quero considerar a crise propriamente dita. Foi o que aconteceu aqui com Lázaro, com a família dele. E em segundo momento, o segundo tópico, tratar aqui as características distintivas, de um discípulo, mais focado na reação que eles tiveram a essa crise, certo? Então esse é a nossa trajetória aqui, A pregação é uma trajetória. A gente vai começar nesse tema, esse é o nosso tema, as marcas de um verdadeiro discípulo, e a gente vai considerar em primeiro lugar uma marca geral, que é a crise, e depois algumas marcas distintivas. E aí a gente conclui com algumas aplicações práticas, certo? Antes de entrar aí no primeiro tópico, eu quero só dar uma pincelada no final do capítulo 10, porque fez parte aqui também da nossa leitura, certo? Esse capítulo 10 aí, irmãos, se vocês observarem, ele vai tratar de um deslocamento geográfico de Jesus. Ele estava em determinado local e se deslocou para outro, certo? Ele estava em Jerusalém, e aí ele vai para um outro local, que o texto não traz o nome, apenas fala que era além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início. Então Jesus está fazendo aqui essa viagem, esse deslocamento, por um motivo que o contexto responde muito claramente. Por que Jesus sai de Jerusalém para ir para esse local onde João batizava? Por conta da perseguição. Na última pregação aqui, o pastor Fábio leu esse texto, em que os judeus chegaram a pegar em pedras para poder atirar em Jesus. Então Jerusalém se tornou um local muito hostil, um local muito perigoso, um local muito fechado para o evangelho. Então eles saem dali e vão para outro local. Agora, interessante, irmãos, esse local é o local aqui onde tudo começou. O texto fala aí que era o local onde João, no início, batizava. Ou seja, Jesus está voltando, já está perto do final do ministério dele, mas ele volta para o ponto inicial de tudo. O ministério terreno de Cristo começa com João Batista, batizando e pregando. E Jesus volta para esse local que é o ponto inicial. E interessante que, meditando nesse texto, eu fui levado a pensar e a refletir sobre o ponto inicial da nossa trajetória como cristãos. Até porque o texto vai falar de coisas aqui que fazem parte desse momento inicial. Por exemplo, o texto aqui fala de conversão, daquela fé salvadora, que você aceita Jesus. Olha aí o versículo 41 e 42. Olha pessoas se convertendo, 41. E muitos iam até Jesus, e diziam:
João não fez sinal nenhum, mas tudo o que ele disse a respeito deste era verdade. E naquele lugar muitos creram, muitos aceitaram Jesus. Muitos, abraçaram a fé. Então esse texto fala de conversão, e um outro elemento que faz parte do início da caminhada é o batismo. E o texto também fala sobre isso, olha aí, versículo 40. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início. Então o texto ele é muito sugestivo para a gente pensar no início de tudo, no início da nossa jornada, lá no tempo da conversão, sabe? No tempo de aceitar Jesus, no tempo de ser batizado, quando tudo começou. Quem aqui ainda lembra do início, do começo? O começo normalmente é marcante, né, irmãos? E é bom, aquele negócio, primeiro amor, aquela paixão, aquele negócio que a gente vira pardal de igreja, não sai, apaixonado, encantado com a igreja. Toda pessoa que é discípulo hoje, é porque um dia teve o início de tudo. Um dia ela começou a caminhada cristã dela. Agora, olha o detalhe. Vida cristã, irmãos, não é feita só de início. Início, como o próprio nome diz, é só o início. Depois do início, continua, segue. Há uma longa jornada, há uma longa caminhada ainda. E nessa caminhada é que muitas coisas acontecem. A caminhada do cristão não é só, irmãos, de coisas boas. Não é só de coisas agradáveis. A caminhada do cristão também está recheada de muitas dificuldades. E isso aqui já nos leva ao primeiro tópico aqui da nossa palavra aqui, que é a crise. Nosso tema é as marcas de um verdadeiro discípulo. E a primeira marca que eu destaco aqui é essa: crises. Irmãos, o fato de termos nos tornado discípulos não nos torna isentos de dificuldades. Inclusive, até coloquei que essa é uma marca geral. Por que é geral? Porque ela se aplica aos discípulos de Jesus, aos que se convertem, aos crentes, mas também é uma realidade de quem está de fora. Então, quem não é cristão sofre, padece, passa sofrimento, e quem se torna cristão também. E é muito importante a gente destacar isso aqui, porque tem muita pessoa que acha que não, que a conversão resolve o problema das dificuldades dessa vida. E muitas pessoas são evangelizadas assim: venha para Jesus para resolver esse problema. Venha para Jesus, está endividado, está com isso, está com aquilo. Venha para Jesus. Como se vir para Jesus significa estar isento de passar por dificuldade. Como se estivesse isento de passar por qualquer tribulação. E na verdade não, irmãos. O cristão, o verdadeiro discípulo, ele também passa por dificuldade. O verdadeiro discípulo, ele também passa por crises. E o que esse texto está mostrando aqui para nós é uma crise se instalando. Olha que crise aqui na família de Lázaro. Eu quero destacar aqui 4 itens dessa crise, né? O primeiro deles aí é a doença. Logo no versículo 1, todos com a Bíblia aberta. Olha o versículo 1. Olha como que o texto começa em um tom de crise, sabe? O texto de João ele é bem, assim, melancólico. Olha como é que começa o capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Olha a abertura dele logo é uma lapada, né? Puf, começa com doença. Lázaro adoeceu. E aqui é doença mesmo, tá? Semana passada, fiquei com a garganta um pouco ruim. Aí minha irmã, bora para academia. Eu, não, eu estou doente. Quem não está afim de ir, coloca qualquer desculpa. Não, está ruim aqui a garganta. Não era esse tipo de doença, não era migué, não. Lázaro pegou aqui, meu irmão, foi doença terrível. Lázaro estava ruim. O negócio estava feio lá, meu irmão. Estava complicado. Então, o discípulo de Jesus, ele adoece. O discípulo de Jesus enfrenta dificuldade. O discípulo de Jesus vai para o hospital, vai para a emergência, pega câncer. Isso faz parte. Essa crise aqui se instala. Agora, segundo item da crise, além da doença,
Segundo lugar, irmãos, dessa crise, essa doença evolui, ela avança, ela não é contida, até que chega aí no versículo 14, morte. Olha aí o versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Que crise, hein, meu irmão? Que crise. Está ali na casa de uma família cristã, um caixão. Luto, velório, dor, saudade. Cristão, passa. Discípulo, sente a dor da perda? Sente. Então isso faz parte da vida de um discípulo também. Uma crise que envolve doença, uma crise que envolve morte. Mas uma outra coisa terrível que envolve também, olha aí o versículo 6, vai trazer para nós um sentimento de aparente abandono. Olha como que o versículo 6 está redigido, irmãos. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Rapaz, que coisa mesmo. Imagina aí, tenta entender esse texto da perspectiva das irmãs de Jesus, que tinham mandado mensagem até Jesus: rapaz, corre, que o pau está pegando aqui, corre, que Lázaro está ruim. Era uma emergência. Qual que é a resposta de Jesus? Nenhuma. Qual que é o ato de Jesus? E até lá? De jeito nenhum. Se demora ainda 2 dias, até que Lázaro arruina mais, Imagina Marta, indo na janela, abrindo. Cadê o mestre? Olha, cadê o mestre? O mestre. E nada de o mestre aparecer. Qual que é o sentimento? O Senhor nos deixou. O Senhor esqueceu. O Senhor me desamparou. O Senhor, meu Deus, que sentimento de indiferença. Que sentimento de ter sido esquecido. Nem mandou uma resposta. Visualizou e não respondeu. Não teve nenhum retorno. Sentimento, irmãos. Abandono. Meu Deus. Agora eu vou para a quarta e última característica aqui dessa crise. Talvez, na minha opinião, tá? A pior de todas. Quarto item dessa crise. Incompreensão. Ou seja, não conseguir compreender. Ou seja, não entender nada. Sabe o negócio, o caos instalado. E você tentando entender, mas por que isso? Por que desse jeito? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Esse sentimento de incompreensão está aqui, irmãos. Olha aí o versículo 7. Jesus faz um pronunciamento no 7. Veja. Depois disse Jesus aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. É esse pronunciamento que ele faz. Judéia é onde ele estava, certo? Que estava perigoso lá. Agora, olha a resposta dos discípulos. Versículo 8. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá. Olha o tom, irmãos, de incompreensão. Jesus, o que o Senhor está fazendo? Sabe, Jesus perdeu o juízo. Que lógica é essa? Vocês acabaram de tentar te apedrejar, o Senhor vai voltar para lá. O que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está agindo assim? Qual é o sentido disso? Eu não estou compreendendo. É isso que está, irmãos, aqui no ar. Fala-se às vezes o pior da dificuldade. Não é isso. É você tentar entender, mas não faz sentido. Qual o propósito de Deus com isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus quer assim? Por que desse jeito? Às vezes não é nem a dor do negócio, é querer compreender e não conseguir compreender. E aí Jesus vai tentar tranquilizar eles. Olha o que Jesus fala. No versículo 9, em primeiro lugar. Ele vai falar que eles podiam ficar tranquilos. Por quê? Porque não havia risco. Olha aí, versículo 9. Melhor, não é que não havia risco, é que eles estavam seguros apesar do risco. Olha o versículo 9. Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça,
porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Irmãos, esse dia, da época de Jesus, era menor. Aqui ele está falando que tem 12 horas. O dia não tem 24. Aqui ele está se referindo ao período do sol, certo? O período que é claro que tem sol é realmente só 12, até hoje. O que é que ele está falando aqui com isso? Calma, gente, fique tranquilo. Eu sei que é perigoso, mas, vocês estão com a luz do mundo. O medo de vocês é o perigo? Tá bom. Imagina se Jesus falar assim, eu vou mandar para vocês o FBI, a CIA e o Exército para fazer a escolta. Vocês não iam seguros? E a gente ia, Senhor. Pois é. Está com vocês algo que é maior do que tudo isso. A luz do mundo. Gente, eu estou aqui. Eu estou aqui com vocês. Vocês estão preocupados? Então, o primeiro consolo de Jesus aqui é mostrar que eles estavam seguros, apesar do perigo. Segundo motivo porque Jesus está mostrando para eles que tinham que ir, é porque havia um motivo justo, havia uma causa nobre. Que causa era essa, gente? Ressuscitar Lázaro. Olha aí o versículo 11. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí o tom de incompreensão continua, né? Os discípulos não entendem nada do que Jesus está falando. Olha o versículo 12. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falado do repouso do sono. Eles acharam que Lázaro estava tirando uma soneca, né? Cochilo. Não. Aí no versículo 14, Jesus fala claramente. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então qual que é aqui a ideia? A gente tem que ir, não é por capricho, não é sem motivo, é porque tem uma obra a fazer ali. O nosso amigo Lázaro está morto. E a gente tem que ir lá. Então Jesus estava tentando mostrar a eles, né, que o que ele estava fazendo tinha sentido. Primeiro, eles estavam protegidos. Segundo, havia uma coisa nobre para fazer lá. E agora o terceiro motivo aqui que Jesus indica para tranquilizar eles. E para mim, é o mais consolador de todos. Olha o que Jesus vai falar, irmãos, no versículo 15. Veja aí. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá. Essa é a fase mais chocante de todas. O pau está quebrando lá. O caos está instalado lá na casa de Lázaro. O negócio está horrível. E Jesus fala, estou alegre por não estar lá. Olha que coisa. Meu Deus, como, Senhor? E aí está a resposta, no restante do versículo. Para que vocês possam crer, acreditar. O que é isso aqui, irmãos? É como se eu estivesse falando assim, por trás de toda crise que eu permito, por trás de todo momento onde eu pareço não estar perto, por trás de todo momento onde eu pareço ter abandonado, não é abandono, não é descuido, não é o fortuito, não é a sorte, não é o azar, não é nada disso por trás de cada coisa que acontece na vida de vocês. Eu estou operando e trabalhando para que vocês possam crer. O que é isso? Para que vocês possam ter a fé de vocês aperfeiçoada, para que vocês possam crescer e desenvolver a espiritualidade de vocês. Não é nada do acaso, não é falta de controle de Deus, é Deus trabalhando através das circunstâncias para moldar vocês, para que vocês possam crer, para que vocês possam ser levados a um nível de fé maior. Pergunta, esses discípulos aqui não queriam não? Sim ou não? Criam, gente, eles já eram discípulos, já tinham deixado tudo, já estavam seguindo o mestre. Como Jesus fala ainda, para que vocês possam crer? Jesus está falando então aqui de um tipo de fé diferente. Ou seja, para que vocês possam crer em uma dimensão que vocês ainda não creem. Para que a fé de vocês possa ser aprofundada a tal ponto que vocês possam conhecer o que é de fato uma fé poderosa. E de fato, quando os discípulos veem Jesus ressuscitando um homem que estava morto há 4 dias, já todo fedendo, podre lá, a fé que eles têm não é mais a mesma, gente. Essa fé é elevada, cresce. Então, o que é que esse texto aqui nos ensina? Que o Senhor tem um propósito, gente, por trás das crises. 2 coisas que o texto nos ensina. Primeiro, que a crise faz parte de um
da caminhada de um verdadeiro discípulo, tá? Não é anormal, não é estranho. Ah, Thales, será que não foi aqui porque Lázaro estava em pecado? A gente tem essa tendência, né? Achar que tudo de ruim que acontece... Ui, onde foi que eu falhei? Ui, onde foi que eu... No capítulo 9, os discípulos encontram um cego de nascença. Qual é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Senhor, quem foi que pegou ele ou os pais para que ele nascesse cego? Olha a tendência nossa. É tudo que acontece de ruim, é pecado. Não, gente, não tem nada de errado aqui com Lázaro. Se você observar aí, Lázaro e a família dele eram especialmente amados. No versículo 5, fala que Jesus amava a Marta e a irmã dela e a Lázaro. Uma família especialmente amada por Senhor, pelo Senhor. Além disso, eram pessoas piedosas. Olha a postura de Marta aí no versículo 12. A postura de Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungia o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com cabelo. Olha a piedade de Maria. Uma mulher piedosa, uma mulher devota, uma mulher que amava o Senhor. Esse povo aqui, eles ainda eram maduros na oração. Olha qual a oração que eles fazem no versículo 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Viu aí a sabedoria na oração? Não é Lázaro está enfermo. Não. Senhor, aquele que o Senhor ama, viu? É ele que está enfermo. Em outras palavras, Senhor, estou orando a Ti com base no Teu amor. Que maturidade na oração. Então são pessoas espirituais. São pessoas crentes verdadeiramente aqui. Então essa é a lição do texto. O cristão verdadeiro, o discípulo genuíno, o discípulo autêntico, passa por tribulações, passa por crises. No bom baianês, passa perrengue. Passa, gente. Então esse ensino triunfalista que tem nas igrejas aí fora, vitória, bênção, triunfo, isso está errado. A vida cristã não é assim, não é o propósito de Deus que a gente vence o tempo todo. Muitas vezes Deus vai trabalhar através de crises e não de vitória. Então esse negócio, a vitória, irmão, pega aí, toma posse. Não, às vezes é crise mesmo. E isso faz parte de um verdadeiro discípulo. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é essa, que através das crises, Deus está trabalhando em nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é a primeira característica aqui de um verdadeiro discípulo. Nosso tema, marcas de um verdadeiro discípulo. Primeira marca, sofrimento, crise, dificuldade. Só que essa é uma marca geral. Por que é geral? Porque se aplica ao cristão. Mas também os não cristãos sofrem também. Ou é só a gente que sofre? Então, essa marca ela não distingue muito bem. Por isso que eu chamo a atenção de vocês aqui, já caminhando para o fim, para o nosso segundo tópico, que são as marcas distintivas. Ou seja, aquelas que só o verdadeiro discípulo tem. Só e somente só, exclusivamente só o verdadeiro discípulo. Essas marcas aqui, meu irmão, o falso crente, a pessoa que é meramente religiosa, ela não vai ter, não vai conseguir desenvolver. Então agora que as marcas do verdadeiro e autêntico discípulo de Cristo. E aí eu chamo a atenção de vocês para o versículo 16, que passa a ser aqui agora o nosso foco total. Tomé, chamado Dídimo. Como que a gente conhece Tomé? Qual que é o apelido que a gente deu para Tomé? O incrédulo, né? Ah, Tomé incrédulo. Oh, que crente incrédulo. Oh, igual Tomé. Irmãos, essa fala de Tomé aqui vai dar uma lição de moral para a gente. No que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquilo que Tomé diz aqui mostra pelo menos duas características de um verdadeiro discípulo. Eu quero tratar cada uma por partes. Primeira característica aí é a característica da submissão. Presta atenção aqui, certo? Submisso. O que é que um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo é, que nenhuma outra pessoa no mundo é? Submisso. Submisso a quem? Submisso ao seu Senhor. Submisso a Jesus Cristo. Presta atenção aí no que Tomé vai falar. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós. Ou vamos nós também. Olha essa frase de Tomé.
vamos nós também. O que é que ele está falando aqui? Senhor, o projeto é ir para a Judéia? O plano é voltar para aquele lugar onde a gente quase morre? Tá, minha resposta, bora, vamos, eu vou. Pergunta, Tomé queria ir? Havia alguma motivação no coração aqui de Tomé? Será que havia aqui algum ânimo? Os discípulos ainda estavam discutindo, meu Deus, o que é que Jesus está fazendo? Perdeu o juízo, ele está querendo voltar. Ninguém queria voltar para lá. Ninguém tinha o menor interesse de voltar para lá. Ninguém estava isso aqui animado de voltar. Não tinha nenhum desejo, nenhum propósito, nada na Judéia que atraísse eles. No entanto, olha a resposta. Vamos também. Nós vamos. Irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui é uma pessoa submissa ao Senhor. É alguém que vive não mais pela sua vontade, não mais pelo que pensa, não mais pelo que acha, não é mais as minhas opiniões, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu acho, é o que Jesus acha, é o que Jesus quer, é o que Jesus diz. Submissão. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele é submisso. Que coisa é essa que a gente está na igreja? Um monte de gente professa ser cristão, mas espera aí, na minha opinião, isso aí não é bem assim não. Não, isso aqui é coisa de antigamente, não é bem assim. Não, eu tenho um entendimento diferente. Irmãos, não, discípulo verdadeiro não tem essa não, é o que o Senhor fala e pronto, é o mestre que manda, é Ele que é o comandante, é Ele que diz. Um verdadeiro discípulo não vive mais por si, não vive mais segundo a sua própria inteligência, seu próprio raciocínio. Ele é submetido a Cristo. Submissão, irmãos. Meu Deus do céu. Submissão. Como que isso está carente em nossos dias, irmãos? Muitas pessoas estão professando a Jesus como Salvador, mas não se submete a Ele como Senhor. E eu quero dizer aqui nessa manhã que Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Jesus salva quem realmente se submete ao seu senhorio. Então nós precisamos estar submissos. Não é a minha vontade, eu não quero ir para a Judéia, eu detesto a Judéia, eu não queria ir, mas eu vou porque o mestre falou para ir. E eu sigo o mestre. Submissão. Segunda e última característica aqui de um verdadeiro discípulo, a primeira, submissão. A segunda, ainda no versículo 16, renúncia. Olha o restante da fala aí de Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com ele. Rapaz, olha aí, diz que é incrédulo ainda. Diz que é o discípulo sem fé, olha aí, um cara desse. Vamos também nós para morrer com ele. Renúncia. O que é que significa renúncia? A gente tem uma ideia de renúncia que muitas vezes não é precisa. A gente costuma entender renúncia como perder algo. E não é exatamente ou necessariamente perder algo, certo? Renúncia está muito mais ligado com a ideia de assumir um risco de perder. Ou seja, não quer dizer que você precisa necessariamente perder. Certo? O coração da renúncia é assumir o risco. Se necessário for, eu perco. Certo? Então, uma pessoa que se converte, ela tem um trabalho, por exemplo. Ela não precisa ir amanhã lá, o patrão fala, eu quero perder meu emprego porque eu me converti. Não é isso. É assumir o risco. Glória a Deus por esse emprego, vou continuar nele. O meio que Deus deu para eu suprir a minha casa e tudo. Mas se algum dia, esse emprego, que hoje é uma benção, colocar a minha fé em xeque, me colocar contra os princípios de Deus, fazer com que eu negue o nome do Senhor, eu assumo o risco. Eu deixo esse emprego. Então, é isso que é renúncia. É você assumir o risco de perder. E é isso que Tomé está fazendo aqui. Ele não está profetizando que eles iam necessariamente morrer ali. Ele está assumindo o risco. Se necessário for morrer com o mestre, bora! Se for necessário perder até a vida, bora! E é esse o grau de renúncia que Jesus exige dos seus seguidores, dos seus discípulos. A gente tem que estar disposto a renunciar, ou seja, tem que estar disposto a assumir risco, até de, se necessário for, morrer. É isso que é cristianismo, irmãos.
É esse tipo de compromisso, é esse tipo de envolvimento. Assumir risco. Agora trazendo aqui, para a gente fechar, aplicação prática para a nossa realidade. O que é assumir um risco em forma de renúncia nos dias de hoje? Na nossa geração, no nosso tempo. Vamos lá, vamos imaginar algumas situações aqui. A pregação tem que ser concreta. Tem que falar com a nossa realidade. Vamos lá, vamos pegar aí um jovem solteiro, esperando no Senhor, uma varoa, ou então uma varoa solteira, esperando no Senhor, o varão, e essa coisa toda, né? E aí, bate na porta, irmãos, uma oportunidade excelente de relacionamento. Pense aí, uma pessoa bacana, gente fina, bonita, nossa, benção, mil maravilhas. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? Não é cristão. E aí agora? O coração deu uma quedada assim, quis, né? Mas a palavra vem e fala assim: não vos submeteis a um jugo desigual. Crente se relaciona com crente. Discípulo se relaciona com discípulo. Qual é a postura, então, de um verdadeiro discípulo? Ele vai deixar, certo? Mas perceba o risco envolvido. E se eu deixar e não aparecer outra oportunidade? Olha o outro risco. E se eu deixar e demorar para aparecer outra oportunidade, e os colegas ficar zoando? Ei, olha lá o donzela. Ei, olha lá o BV. E aí? É um risco ou não é? O que é que o verdadeiro discípulo faz? Assume o risco. Ainda que eu fique só para o resto da minha vida, eu sigo o meu mestre. Discípulo. Agora, não vamos abusar do solteiro não, tá, irmão? Bora pegar agora o casado? Vamos lá, vamos pegar o casado agora, tá? Casei, esse problema aí não tem nada a ver comigo. Só que tem um problema. Lá vai 1, 2, 3, 10, 20, um monte de anos de casamento. E o negócio desgastou. E já perdeu o encanto. Parece que o amor foi embora. Parece que não é mais como antes. Parece que eu estou querendo separar. E parece que eu não estou mais querendo viver com essa mulher, com esse homem. Quero separar. Está todo mundo separando, uai. Tem pastor que separa. Por que eu não posso? A vontade do coração quer. Mas e quer que venha a palavra? Casamento, gente. Jesus falou, o que Deus uniu, não separe o homem. A não ser, exceto remotas hipóteses. Você não pode separar, a não ser que haja um motivo muito... Não pode. Motivo que a própria palavra estabelece. Mas aí eu quero, mas eu não posso. Quer que eu faço? Eu continuo no meu casamento. Agora, olha o risco. Eu assumo então o risco de viver o resto da vida infeliz, dentro de casa, insatisfeito, incompleto dentro de casa. E aí? Eu assumo um risco desse? A minha felicidade sentimental está em jogo. O que é que um verdadeiro discípulo faz? Ele assume esse risco. E ainda que eu fique o resto da vida sem felicidade, eu honro o meu Senhor que falou para não separar. Renúncia, irmãos, é isso. Perdão. Alguém chegou e ofendeu. Fez uma barbaridade. Você está muito magoado. Quer perdoar? Nem a pau. Sendo sincero, quer perdoar? Nem o pingo. Quer ver fulano de tal? Nem pintado de ouro. Mas o que a palavra diz? Se o teu irmão vier e 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes voltar, e disser, estou arrependido, faz o quê? Perdoa. Verbo no imperativo, tá? Quem entende de português aí? É uma ordem. Perdoa. Não é uma opção. Perdoa. E o risco de perdoar? Você tem um risco de ser mal compreendido. Pela própria pessoa que lhe ofendeu. O que essa pessoa vai pensar? Que eu sou agora um manezão, é? Que pode fazer o que quer, que pode pintar e bordar? Tem esse risco ou não tem? Tem. E o risco de ser mal interpretado na sociedade? Imagina aí, o que o povo vai falar? Rapaz, que pessoa otária, ó. Fizeram isso com ele, foi lá para desculpar a pessoa e tudo. Você pode ser mal interpretado no seu perdão. O que é que você faz como discípulo de Cristo? Você assume o risco e perdoa. É assim, gente, que é um discípulo de Cristo. Para a gente finalizar, a última aplicação. O universitário. Quem aqui está na universidade? Quem aqui faz aula, faz faculdade, escola? Sabe, o ambiente é hostil. Lá não tem pessoa, é muito raro as pessoas que honram a Deus, que amam a Deus.
O conteúdo ideológico é totalmente voltado contra Deus. Aí vem o trabalho do semestre, do qual depende a sua aprovação. E aí você precisa fazer um trabalho sobre um tema. Mais ou menos assim, o direito ao aborto, ou então direito à liberação das drogas, ou então defesa do pluralismo e da diversidade, algo mais ou menos nesse sentido aí, que você não concorda, porque você tem princípios, você é cristão, só que o professor quer um trabalho. O que é que você faz? Você faz o trabalho apresentando a perspectiva do professor, que ele quer ouvir, ou você faz um trabalho apresentando a perspectiva do que você acredita? Se você faz na perspectiva do que você acredita, isso aqui não é nenhum risco, é quase que uma fatalidade, vai acontecer, porque eu já passei por isso. Num debate sobre aborto, o pessoal me vaiou, plateia lá, tira, tira. Eu tentei defender a vida. Então, é esse o risco. E o risco ainda de ser reprovado. O que é que um verdadeiro discípulo faz? Irmãos, ele assume o risco. Ainda que me taxem de quadrado, de antiquadro, de homem das cavernas, eu vou honrar o meu Senhor. É isso que é ser discípulo, meus irmãos. E a gente precisa voltar para isso. A gente tem perdido isso de vista. A gente tem vivido um cristianismo muito água com açúcar, um cristianismo muito meia boca. A gente tem fugido dos riscos, a gente tem evitado os riscos, a gente tem ficado quieto, a gente tem deixado passar, mas o Senhor nos chama a ser discípulos. Podem colocar sobre os pés, nós já estamos finalizando. Os irmãos sabem, eu tenho uma inimizade grande contra o tempo. O tempo voa, irmãos. Vamos colocar sobre os pés. Mas a mensagem que eu queria transmitir era essa. Marcas de um verdadeiro discípulo. Então, recapitulando. Um verdadeiro discípulo, ele padece, ele sofre ou não? Oxe, mas é filho de Deus, como é que padece? Padece. O próprio Jesus padeceu, quem somos nós? Sofrimento. O que mais? Um verdadeiro discípulo, ele se submete a Cristo. Um verdadeiro discípulo, ele renuncia. O verdadeiro discípulo, ele obedece. E isso, irmãos, não é, isso precisa ficar muito claro. Não é algo que a pessoa faz pela própria força moral dela. Não é porque, como é que eu sou forte? Sou uma pessoa bem resolvida, bem decidida. Não é isso. Isso aí é moralismo. Isso aí é religião, é judaísmo, é qualquer outra coisa. O cristianismo é diferente. O cristianismo é você é falido e não consegue fazer nada sozinho. Você está totalmente perdido, não tem condições de ser isso aqui de bom. Mas Cristo veio para nos representar. E ali Ele tomou a nossa natureza. E Ele assumiu o nosso pecado. E naquela cruz, toda a ira de Deus estava sendo despejada sobre Ele. De modo que quem crê em Cristo é perdoado e recebe uma nova natureza. E por causa dessa nova natureza é que ele vai poder se submeter, é que ele vai poder renunciar, é que ele vai poder obedecer. Então, meu irmão, é Cristo, é através de Cristo, não é sozinho, não é com nossa própria força, é Cristo Jesus. Se você não tem essa experiência com Cristo, meu irmão, se arrependa. Se você não tem essa experiência com Cristo, não continue sendo um cristão nominal, um cristão meia boca, um discípulo meio lá, meio cá. Esse negócio, meu irmão, é o caminho que mais leva para o inferno. O que mais leva para o inferno é o caminho aí da balada, das drogas, não. É o caminho do cristianismo meia boca. Desse negócio que você não se envolve, que você não toma a cruz. Então, creia em Jesus Cristo. Se arrependa. Assuma, meu irmão, Ele. Confesse a Ele. Olhe com fé para esse sacrifício. Então, você será salvo. Então, você será regenerado. E poderá manifestar as marcas de um verdadeiro discípulo. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por nos ajudar nessa manhã a ministrar, Deus, o Santo Evangelho. Deus, o Senhor conhece a situação do nosso Brasilzão. Que o Senhor venha mudar, Deus, essa situação. Que o Senhor venha chamar de pessoas, ó Pai,
a não ser, Deus, meramente religiosas, meramente, ó Deus, moralistas. Mas que o Senhor venha chamar pessoas a ser verdadeiras discípulas, ó Deus, do Senhor. Venha promover isso, Deus, venha confrontar corações aqui, Senhor. Que, meu Deus, ao colocar a cabeça no travesseiro, que o Teu Espírito venha confrontar, Deus, e venha chamar, Deus, a uma fé profunda, a uma fé robusta, Deus, a uma entrega completa. Não deixa, Senhor, pessoas, Deus, sair daqui perdidas, ó Pai, mas venha levá-las, ó Deus, à salvação. Que o Senhor venha consolar, Deus, aquelas que já são verdadeiros discípulos, aquelas que já estão seguindo fielmente. Que o Senhor venha fortalecer, encorajar, para que persevere até o fim. E assim nós oramos, te damos graças, ó Deus, apresentamos o ar livre que faremos logo mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.